principal manchete do jornal O Estado de São Paulo de hoje diz respeito ao estado do Ceará, especificamente em relação à Fortaleza. É quanto à história da Lubinor, que é uma subsidiária da Petrobras, produtora de asfalto aqui em Fortaleza, na área do Mucuripe, que tinha sido vendida a um grupo empresarial e a Petrobras desfez o negócio. A manchete é forte porque mexe não apenas com a história do estado do Ceará, mas pode influenciar alguns grandes empresários do Brasil em negócios futuros. Essa é a chamada de capa. Lá dentro do jornal, a matéria é bem extensa, vai mais do que uma página. O empresário Clóvis Fernando Greca diz textualmente, abre aspas, vou pegar o meu recurso e tirar do Brasil. Vou investir em outros lugares que queiram ter empresariado com investimentos sérios de gente que quer construir algo. Ele acusa a Petrobras de quebra de contrato. Diz a matéria, antes de começar a entrevista, que o controlador do grupo cearense Grepar, o empresário Clóvis Fernando Greca, promete brigar com a Petrobras na justiça por uma indenização pelas perdas com o cancelamento da compra da refinaria Lubinor. Em entrevista ao Estadão, Greco criticou a Petrobras, que, segundo ele, teria feito de tudo para que os prazos de transferência do ativo não fossem cumpridos. Em sua visão, a estatal desistiu de fazer o negócio desde a mudança de governo, aspas, de Bolsonaro para Lula, e disse que não vai mais investir no Brasil. Diz a primeira pergunta do jornal, a Petrobras alega que os prazos não foram cumpridos. Foi isso? Responde o empresário. Ela simplesmente desistiu de fazer negócio, de um contrato no qual não pode ter desistência. Ela não decidiu fazer isso agora, decidiu quando o novo governo assumiu. O propósito era desfazer o contrato. O que o governo anterior fez, o atual quer desfazer. Não interessa se a coisa é boa ou não. Se a coisa está correta ou não. O viés ideológico é diferente. O governo atual, aspas, é contra qualquer venda de qualquer ativo. Estamos no momento de um Estado muito mais atuante na economia. Tudo contra esse sentido o governo não quer fazer. Por isso, a Petrobras desistiu de um contrato que não permitia a ela este poder. Outra pergunta, mas como ela conseguiu suspender o contrato? Responde, ela foi exaurindo, ela foi enrolando, criando desculpas, fingindo que estava avançando. O pessoal da Petrobras de níveis inferiores estava fazendo o que precisava acontecer, mas a direção da empresa já havia decidido que não iria finalizar o negócio. Outra pergunta, a Grepar desistiu da compra da Lubinor? Responde, se não querem vender, eu também não quero comprar mais. Não tem problema, vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis. Se a Petrobras quiser voltar atrás, eu estou apto. Mas daí seria do desejo dela que eu assuma a refinaria, o que eu acho muito improvável. Outra pergunta, vocês vão pedir indenização pelo não cumprimento do contrato? Responde, este é um projeto com o qual estou envolvido há 4 anos.
Em média, havia 50 pessoas trabalhando do nosso lado nesse período. É uma unidade que dá prejuízo para a Petrobras, porque é muito pequena para ela. Representa 0,5% do seu refino. A Lubinor não refina gasolina ou diesel, mas sim petróleo para asfalto. Proporcionalmente, a Lubinor representa pouco para a Petrobras. Então, ela não tem como administrar para que seja rentável. Para reverter isto, investimos em muito estudo. Estavam previstos mais de 100 milhões de investimentos. Íamos aumentar a planta. A sociedade brasileira iria ganhar, assim como o setor de asfaltos. Todo mundo sairia ganhando. A gente perdeu muitas outras oportunidades como empresário. Eu estava focado nisso. Eu tinha gente voltada para isso. E o meu recurso estava disponível para o projeto. Havia outros projetos em voga, mas, a partir do momento em que eu assinei uma carta com um contrato vinculante e eu cumpri a minha parte, eu deixei de investir em inúmeros outros projetos. Com isso, acredito que a gente deva ser indenizado por todo esse prejuízo, por todo esse tempo de frustração e pela perda de investimentos e oportunidade que tivemos. Pergunta o jornal: então, como empresário, a conclusão desse processo acabou sendo frustrante? Responde: eu me encaro exatamente como o empresário que o Brasil gostaria de ter. O próprio presidente Lula falou que quer o empresariado brasileiro com recurso e investindo em negócios e fazendo o Brasil crescer. Eu me enxergo desse jeito. O meu investimento é próprio. Sou um empresário brasileiro tentando fazer o Brasil crescer. Mesmo assim, e depois de tanta luta, o empresário sofre o que eu sofri. Isso mostra que o Brasil não é nem para o brasileiro, nem para o empresário brasileiro. E outra pergunta: pensando no futuro, a Grepa vai buscar outros investimentos? Responde: vou pender para não investir mais no Brasil. Vou pegar o meu recurso e tirar do Brasil. Vou investir em outros lugares que queiram ter empresariado com investimentos sérios, de gente que quer construir algo. Infelizmente, o Brasil, em termos de amistosidade com o empresariado, está em fim de linha agora. O nosso viés não é político. O meu viés é de produtividade, de fazer coisa com eficiência. Eu não tenho nenhum alinhamento político. Eu quero produzir, fazer as coisas da melhor forma possível. Outra pergunta: os governos municipal e federal dificultaram a questão fundiária? Responde: pelas dificuldades que tivemos, sim. Fizemos pedidos de regularização há muito tempo. Como são governos da mesma linha filosófica, nenhum deles, referindo-se à Prefeitura e Estado, quis deixar o processo avançar. A Prefeitura de Fortaleza, depois de muito esforço da nossa parte, concordou em fazer a venda. O terreno da Prefeitura eram antigas ruas desativadas. A gente propôs muitas coisas, como trocar isso por área contígua, mas eles não queriam. A gente conseguiu uma resposta positiva apenas para fazer a compra das ruas. A gente compraria e pagaria muito caro por isso, mas há uma burocracia e leva um tempo para concluir o processo. Já na União, as dificuldades foram outras, inclusive
parte das dificuldades foi criada pela própria Petrobras para o processo não avançar na União. Pergunta ainda, não havia nada que a Grepar poderia fazer para acelerar o processo? Resposta, a gente informou que queria receber a refinaria com o terreno regularizado, mas que, se não der tempo de completar o processo, poderíamos assumir a responsabilidade de fazer isso depois de assumir a refinaria. Era uma obrigação precedente, da qual eu poderia renunciar. Eu sempre acreditei que nunca alguém iria retirar uma refinaria instalada do local. Então, seria só uma questão de burocracia e de tempo para vencer essa questão. Como o prazo final estava chegando e notamos que a Petrobras estava enrolando, percebemos que havia boi na linha. Então, a Grepar avisou a Petrobras da sua decisão de comprar o terreno e dispensar a Petrobras dessa obrigação. Essa situação é realmente muito séria, porque envolve investimentos elevados aqui no estado do Ceará, de significativa importância. Tinha realmente a complicação em relação à área, mas isso poderia significar um problema menor em relação aos investimentos. A denúncia de que a Petrobras rompeu com o contrato passa a ideia para os empresários da insegurança, não apenas jurídica, porque dependeria das leis da justiça, mas uma insegurança com os negócios com o próprio governo.